Capítulo 4 e versículo 1. Seja teu nome para sempre, Senhor. Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Quero repetir isso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Jesus foi conduzido por quem? Para ser tentado pelo diabo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de um texto terrível de tão bom. E eu quero pregar nessa noite a respeito do dia da aprovação. Olhe para quem está do seu lado com carinho e respeito e diga para ele: o dia da aprovação chega para todos. Não tem jeito, chega para todos. Chegou para Jesus, quem dirá eu e você? O dia da aprovação chegará para todos. E o que é interessante é que quem traz o dia da aprovação não é o diabo. Renan, vem comigo. Não é o diabo que traz esse dia da aprovação. Não é o diabo responsável pelo deserto que você e eu enfrentamos no dia a dia. Não é o diabo que é o responsável. O Espírito Santo nos guia até lá. O Espírito Santo guiou Jesus até o deserto para dois motivos. O primeiro motivo, que era o motivo central, o motivo principal para ser tentado. Jesus, entendendo que ele estava sendo conduzido para ser tentado, Jesus inicia um processo de jejum. Jejum este conhecido de 40 dias e 40 noites. Um jejum puxado, extremamente puxado. Há quem diga, a medicina diz que é quase impossível o ser humano comum fazer um jejum como esse. E de certa forma, eu preciso ser responsável em não recomendar você fazer esse jejum. Por um motivo: você tem uma vida muito ativa, você trabalha demais, você vai desidratar e vai te prejudicar em sua saúde. Mas Jesus, ele era o cara. Ele vai para o deserto com ausência de água, ausência de comida. Ele vai para o deserto para ser tentado. Então ele começa a jejuar. Como eu disse aos queridos irmãos, o dia da aprovação chega para todos. E quem nos guia até o dia da aprovação é o Espírito. O Espírito guiou Jesus. Jesus, ele chega no deserto. E quando falamos de deserto, presbítero Antônio, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando eu falo deserto? Prova. A primeira palavra que vem na minha cabeça quando eu falo deserto é situação complicada. Outra palavra que nem vem na minha cabeça quando eu falo de deserto é de provação, escassez. Vamos falar um pouquinho de deserto? O que tem no deserto? Deserto é árido, sol quente, mais de 40 graus. No deserto não dá para construir casa. Não dá para firmar casa na areia do deserto. No deserto só dá para ter tenda. E tenda, nós sabemos bem que uma tenda é provisória, não é casa. Então no deserto não dá para fazer muita coisa. No deserto não dá para fazer plantação. Plantação remete a prosperidade, ou seja, no deserto não tem prosperidade. Se não dá para plantar, não dá para colher. E eu nunca vi alguém dizer que planta na areia. Eu nunca vi alguém dizer que planta sem chover. Não dá. A semente é plantada e ela morre. Então o deserto, ele é infrutífero. E Jesus, ele foi guiado até o deserto. Chegando no deserto, Jesus, ele inicia um processo de jejum, porque ele sabia, ele era o cara. Ele sabia o que ele esperava, o que estava para acontecer. Quando Jesus chega no deserto, ele inicia um processo de jejum de 40 dias e 40 noites. Eu vou pregando e vou trazendo isso para os nossos dias. São 40 dias e 40 noites de jejum. E o que é interessante é que, a princípio, Jesus foi levado para o deserto, não foi para jejuar, foi para ser tentado.
Só que chegando no deserto, Jesus ele aproveita a situação, ele jejua para suportar ou para deixar registrado, para que nós saibamos como reagir no dia da tentação, para quando sermos tentados, termos força para resistir à tentação. Não é que Jesus precisava jejuar. Jesus de fato não precisava jejuar, mas ele precisava deixar registros, porque eu e você precisa jejuar. Então ele faz um jejum de 40 dias e 40 noites. Ele deixa o alimento de lado, ele abstém-se de água também, e ele passa 40 dias. Trazendo para o nosso dia a dia, quando iniciamos um propósito seja esse de oração, seja esse o propósito de jejum. No primeiro dia é interessante porque quando nós ajoelhamos, dobramos o nosso joelho, fazemos aquelas poucas horas de jejum, e o que é interessante é a sensação de alívio ou de missão cumprida, ou até mesmo a sensação de poder quando entregamos no primeiro dia. Forte, jejuei, agora o diabo pode vir que eu bato de frente, ele vai ver, tete a tete comigo, deixa ele vir. Sensação de poder, isso nos primeiros dias. Talvez no primeiro dia dessa forma, no segundo dia, sensação de força, estou forte. No terceiro dia, mesma coisa, só que conforme vão passando os dias de propósito, de jejum, é natural que a nossa carne peça algumas coisas que nós estamos deixando de lado. Afinal de contas, quem é o ser humano na face da terra que não tem algum vício? Qual é o ser humano na face da terra? Eu desafio alguém aqui nesse plenário, na galeria, a levantar a sua mão, você que não tem nenhum vício. Eu desafio. E eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão, e se levantar é mentira. Todos nós temos algum problema. Não existe super crente, mas nos primeiros dias de jejum nós nos sentimos, pelo menos por alguns momentos, um super crente, porque estamos jejuando, porque estamos no deserto, mas estamos jejuando, porque estamos no deserto, mas estamos orando. De certa forma nos sentimos com sensação de missão cumprida. Só que vai passando os dias, afinal de contas são 40 dias, é muito tempo. O jejum ele passa a perder o sentido quando não saímos do lugar dentro do deserto, porque a princípio o que nos incentiva a orar, a jejuar, é a transformação de vida, certo? Se essa transformação não acontece, você ora, dorme, acorda, no dia seguinte está tudo do mesmo jeito, começa a bater desânimo e desespero por estar na mesma situação dia após dia. É assim ou não é? É complicado quando nós oramos, jejuamos, pagamos preço, como assim nós dizemos. Pagar preço é outra palavra tendenciosa, pagar preço. Mas é complicado quando fazemos tudo isso e aparentemente não vemos resultado. É complicado quando fazemos tudo isso que eu disse aqui agora há pouco e não vemos nenhuma areia sequer se movimentar no local onde você está no deserto. É difícil, é muito complicado. E Deus está me impulsionando para pregar isso, porque tem alguém aqui vivendo isso. Jesus ele segue orando. Primeiro dia, jejum, oração. Segundo dia, jejum, oração, comunhão. Terceiro dia, jejum, oração, comunhão. Deserto, como assim eu disse, é escassez. Deserto, como assim eu disse, é provação. Deserto, como assim eu disse, ninguém quer ir para o deserto. Nós, infelizmente, somos guiados pelo Espírito para ir para o deserto. Se eu pedir para alguém levantar a mão aqui, aqueles que querem ir para o deserto, eu tenho certeza que ninguém vai ter coragem de levantar a mão, porque ninguém quer passar por prova, ninguém quer passar por luta, ninguém quer passar por coisas ruins na vida, ninguém quer, isso é coisa natural do ser humano. Só que o crente, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, não tem muito direito de escolha não. Ele é guiado pelo Espírito, é colocado por Deus naquela situação e não tem muito o que fazer.
O que tem para fazer é somente orar, porque como eu disse, deserto é infrutífero. Você vai aplicar dinheiro e não vai dar certo, porque não dá para plantar. Não tem muita coisa para se fazer. Você vai tentar beber água, é deserto, não tem como beber água. Você vai tentar comer alguma coisa, você se lembra, é deserto, não tem o que comer. Aí o que nos resta? Se aproximar de Deus. E esse é um dos motivos, se não o motivo principal de Deus nos guiar através do seu Espírito até o deserto. Já parou para prestar atenção que quando tudo está bem, quando tudo está legal, quando tudo está jóia, você abandona a oração? Quando tudo está bem, quando tudo está ótimo demais, deixamos de vir para o culto como esse. E por muitas das vezes vamos para um restaurante, vamos curtir com a família, vamos abraçar a família, vamos aproveitar esse momento. E é esse o momento, pastora Fabiana, que nós precisamos vigiar, no momento em que tudo está bem. Porque se no momento em que tudo está bem, a sua vida espiritual decair e ficar mal, o Espírito vai entrar em ação na sua vida, porque você não se manda. E Ele vai te guiar até o deserto, e nós não temos muitas opções quando o Espírito guia até o deserto. Jesus, Ele jejua o primeiro dia, jejua o segundo dia, jejua o terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Só que nós não somos Jesus, somos seres humanos normais. Quando jejuamos e oramos e não vemos resultado, a tendência é desanimar. E aí é onde mora o perigo, porque não podemos desanimar. Porque Jesus, o Espírito Santo, não te levou para essa situação para jejuar. Não foi para jejuar, não foi para orar, foi para ser tentado. Então esse é o primeiro motivo que você tem para jejuar, para orar, é que o pior ainda está por vir. Sinto muito te dizer, mas o pior ainda está por vir. Porque se o deserto está difícil, se a escassez está te complicando, porque se o sol quente que bate na sua cabeça está te deixando tão incomodado a ponto de você parar de orar, significa que ainda vai vir o pior. Pregador, você tem que trazer as boas novas, sim, mas também a realidade. E a realidade para a sua vida nessa noite é: não cesse de orar e jejuar. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele, repita para ela, dizendo: não cesse de orar e não cesse de jejuar. Para não. Se você parar, o negócio complica. Só que a Bíblia diz que vai passando os dias e Jesus ele segue no jejum. Porque como eu disse, Jesus é o cara. O jejum continua. E eu acredito que quando chega mais ou menos ali no 20º dia, o negócio começa a ficar mais complicado. Porque a fome começa a bater de uma forma insuportável. O deserto passa a ficar insuportável. E assim eu quero repetir, dessa vez de uma forma mais forte, mais enfática. Quando nós oramos e não saímos do lugar, e essa situação permanece por bastante tempo, nós começamos a ficar irritados com a situação. O deserto começa a nos irritar. Começamos a ficar nervosos com a situação que nós vivemos. Começamos a ficar indignados porque o Senhor não está fazendo nada. Eu estou orando, estou jejuando, estou buscando, estou indo para o culto. Estou indo para o culto de terça, estou indo para o culto de quinta, estou indo para as consagrações da ceia, estou indo em todos os cultos e nada muda. A gente começa a ficar irritado. E isso também é natural. Nós, como seres humanos, somos muito emotivos, impacientes e queremos ver resultados imediatos. Somos imediatistas. Só que Jesus ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: acalma um pouquinho, porque eu vou entrar em ação. Eu vou repetir: acalma um pouquinho, porque eu vou entrar em ação. Agora essa é minha. O Espírito que te levou para o deserto é o mesmo Espírito que vai te dar garantia lá. Aleluia. Vou repetir: o Espírito que te levou para o deserto é o mesmo que vai te dar garantia lá. Então não se preocupa. Eu sei que bate desespero quando a gente não vê nada acontecendo, porque só parece que não tem nada acontecendo, mas tem todo um mover acontecendo e você não está enxergando. Tem todo o mover acontecendo.
Jesus ele jejua 40 dias. Imagina agora, 40 dias em jejum absoluto, sem comer nada. Eu confesso que se fosse eu, Rodrigo, eu estaria maluco. Se eu visse qualquer coisa na minha frente, eu ia querer devorar. Tanta fome. Eu não consigo ficar algumas horas, pastora Fabiana, sem comer. Eu já fico querendo tomar aquele café. A crise de abstinência bate, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. As crises de abstinência. Sabe por quê? Porque estava tudo muito bom, estava tudo muito favorável. Aí Jesus ele resolve te conduzir através do Espírito até o deserto para te libertar e tirar algumas coisas da sua vida, para tirar alguns vícios da sua vida. Aqui eu vi alguns testemunhos que me deixou maravilhado, e foi o que confirmou essa mensagem. Jesus ele remove de nossas vidas algumas coisas que ele precisa remover, nos levando para o deserto, que é um local que a gente não vai por livre e espontânea vontade, a gente não vai. Aí é necessário Deus, através do Espírito, te tirar da sua zona de conforto, te levar para um local que você não vai ter conforto nenhum, para tirar, remover, arrancar algumas coisas que precisam ser arrancadas. Tem gente que está vivendo coisa que não está entendendo. Por que eu estou fazendo tudo certo, eu estou andando certo, eu estou tentando economizar, e o negócio parece que não vai para frente? É porque Jesus está te levando para o deserto, para tirar aquilo que você sabe que tem que remover, e até o momento você não conseguiu remover da tua vida. Aí é lá no deserto que tudo isso vai ser removido, arrancado, expurgado da sua vida. É lá, vai ser lá. Se você não consegue tirar, não se preocupa não, Deus vai dar um jeitinho, vai te colocar em uma situação que vai ser obrigado a tirar. Primeira coisa, você não se manda, que foi o que eu disse aqui no começo do meu sermão. Nós não nos mandamos, não somos donos de nossas vidas. O Espírito é quem manda, é quem está no comando, é quem está no controle. Você consegue falar para alguém que está do seu lado isso? O Espírito é quem está no controle. E lá no deserto, Jesus ele jejuando, aí chega no último dia do jejum. Foram 40 dias e 40 noites. Jesus já estava talvez com crise de abstinência. Estou trazendo para os dias atuais. Porque quando nós ficamos por muito tempo sem alguma coisa que nós gostamos demais, bate aquela crise. A gente fica maluco. E é nesse momento que o adversário chega. É no meio da crise de abstinência, é no meio da crise de vontades, é nesse momento que ele vem. Lembra-se do que eu disse no começo do sermão, que Jesus ele não foi para o deserto para jejuar, varões. Jesus foi para o deserto desde o início para ser tentado. Mas por que o diabo não apareceu no começo? Por que o diabo não apareceu no primeiro dia, no segundo, talvez no terceiro? O diabo ele nunca vai aparecer no começo, porque no começo você está fortão, porque eu estou jejuando, porque eu estou orando, porque eu estou de joelhos dobrados, 1 hora de joelho, 2 horas de joelho. Não é nesse momento que o diabo vai vir. O diabo vai vir quando você estiver fraco, quando você estiver desanimado. O diabo ele vai aparecer, que é o pior momento da situação desértica que você está vivendo. O diabo só vai aparecer quando você estiver indignado, porque você não vê areia nenhuma se mover. É nesse momento que o diabo vai aparecer. É quando você estiver murmurando com a situação toda que você está vivendo e não está vendo nada se movendo. É nesse momento que o diabo vai aparecer. É quando você está injuriado, bravo, esbravejante, agoniado com a vida porque nada acontece. É aí que o diabo vai aparecer. Não é no primeiro dia que você está forte, não é no segundo dia que você está no ápice, no auge da sua intimidade com Deus. Não é lá, não é nesse dia que ele vai aparecer. Ele vai aparecer no dia que você estiver fraco. Ele vai aparecer no dia que a sua carne começar a sentir necessidade daquilo que você largou. Ele vai aparecer no dia, vou começar a ser profeta agora. Ele vai aparecer no dia que bater aquela abstinência de nicotina. É nesse dia que ele vai aparecer. Sabe quando é que o diabo vai aparecer? Quando a sua carne, para você que ainda não é casado, começar a sentir desejos. É nesse dia que o diabo vai aparecer. Sabe quando é o dia que o diabo vai aparecer? É no dia que você sentir aquele cheiro de narguilé subindo sobre a sua janela, vindo da casa de um vizinho. É nesse dia que o diabo vai aparecer.
Rodrigo, sabe qual é o dia que o diabo vai aparecer? É quando você for para a festa de um parente seu, contra a sua vontade, mas para fazer sala por causa da família, e de repente lá tiver uma bebidinha, você vai se lembrar do passado, você vai ver alguém bebendo, alguém vai te oferecer. Nesse dia que o diabo vai aparecer. O diabo não vai aparecer enquanto você estiver no culto. O diabo não vai aparecer enquanto você estiver de joelho no pé da sua cama. O diabo não vai aparecer quando você estiver se sentindo forte, e nem no dia do jejum. O diabo vai aparecer no dia que você estiver despretensioso. O diabo vai aparecer no dia que você não estiver nem aí. Sabe aquele dia que você levanta da sua cama, nem ora para sair de casa? É nesse dia que ele vai aparecer. É no dia que você estiver desatento. É no dia que você se esquecer de orar. É no dia que a vontade da carne começar a bater. No primeiro dia não vai, porque no primeiro dia você está forte. Ele vai aparecer quando você estiver desapercebido. Olhe para quem está do seu lado e diga: o inimigo só vai aparecer quando a sua carne estiver necessitada. É isso, pastor Fabiano. Ele não vai vir quando eu estiver forte. Enquanto eu estiver orando em propósito, ele vai vir em término de propósito, porque aí eu estou com sensação de missão cumprida. E essa sensação de missão cumprida deixa a gente um pouquinho para lá de Bagdá, porque a gente fala: orei 40 dias, estou tranquilo, passou congresso, passou festividade, passou avivamento, agora eu vou ficar de boa. É desse jeito que o diabo trabalha, é nessa hora que ele aparece. E entenda de uma vez por todas que o diabo, ele não vai te oferecer aquilo que você não tem vontade. Eu vou te incomodar de novo. Cutuca alguém que está do seu lado aí, diga para ele: o diabo não vai te oferecer aquilo que você não tem vontade. Ele vai te oferecer coisa boa. É aqui que eu começo a pregar. O diabo se apresenta a Jesus. Se apresentando a Jesus, o diabo vem, desceu. Quando ele aparece, ele olha para Jesus, ele vai na ferida, ele vai assertivo, ele vai na veia do problema, fingindo que está trazendo solução. Ele olha para Jesus e diz: transforma essas pedras em pães. O diabo, ele não tinha aparecido de certa forma para Jesus no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no 10º, nem no 20º. Ele aparece no último. Só que ele estava observando. O diabo é estrategista. Eu vou repetir: o diabo é estrategista. Ele te observa, ele te conhece, e ele sabe aquilo que a tua carne gosta. Eu vou repetir: ele sabe aquilo que a tua carne gosta. Ele sabe aquilo que mexe com você. Ele sabe aquilo que a sua carne sente desejo. E eu vou falar de uma forma mais aberta: ele sabe aquilo que a sua carne tem fome. A carne tem fome? É óbvio que tem. E eu não estou falando de alimento físico. Eu estou falando de coisas que a sua carne pede, não é comida. Sua carne tem fome. A carne de Jesus estava com fome, pastora. O diabo vem e oferece: transforma essas pedras em pães. Porque Jesus estava com fome. Pão seria um negócio muito bom naquele momento, depois de 40 dias sem comer. Alimentar a carne. Ele lança a proposta, mas vê se o diabo transforma as pedras em pães. Ele não transforma. Vê se o diabo tem o trabalho de pôr as mãos na pedra. Ele não tem esse trabalho. Ele te dá a ideia, ele lança a ideia, e ele faz com que você seja induzido a fazer a progressão da ideia que ele colocou sobre os seus ouvidos. Ele diz para Jesus: vai e transforma essas pedras em pães. O miserável é tão miserável que nem para transformar a pedra em pão ele serve. Só que trazendo para nossas vidas, não somos Jesus. Não conseguimos transformar pedras em pães. E tem muita gente aqui que tem abraçado a ideia do diabo e está comendo pedra, mastigando pedra, quebrando os dentes, achando que é pão. Eu vou repetir: tem muita gente mastigando pedra, comendo pedra, engolindo pedra e achando que é pão. Porque a crise de abstinência é tão forte que qualquer coisa te serve. Meu Deus, eu estou mexendo no ninho aqui complicado. Tem muita gente mastigando pedra achando que é pão.
aceitando a proposta do inimigo. O miserável é tão miserável que ele nem transforma. Ele te oferece aquela porcaria, vou falar de forma escrachada. Ele te oferece aquela porcaria, só que você está com tanta vontade, mas tanta vontade que os seus olhos cegam e você não consegue ver que é uma porcaria. Aleluia. Perdão a expressão. Aí começa a mastigar pedras achando que é pão, quebrando todos os dentes. Eu não estou falando de pedra, não estou falando de dente, estou falando da sua vida espiritual. E quando você mastiga pedra achando que é pão, tem resultados negativos, vai te gerar dor, vai te trazer problema, vai complicar a sua vida de uma tal forma que você vai ter que buscar o médico dos médicos. E se tem alguém aqui que confundiu pedra com pão, eu tenho uma boa notícia para você: Jesus salva, Jesus restaura, Jesus liberta, Jesus cura, e Ele tem cura para a tua vida nessa noite de hoje. Ele tem, porque assim como eu disse no começo, Jesus era um cara, só que eu e você não somos Jesus. Não somos Jesus. A tendência é nós tomarmos as piores das decisões, é a tendência. Só que Jesus, ele tinha que passar por tudo isso para deixar registrado como fazer. E Jesus, ele deixa o registro. E aqui nessa noite eu quero te lembrar de um ditado, talvez aqui alguém conheça. Eu li esses dias e achei interessante. Qual é a diferença entre o sábio e o inteligente? O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, ele observa. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que Jesus deixou esse registro? Assim como eu disse no começo, Jesus não precisava jejuar. Só que ele jejua para mostrar para você que você precisa jejuar. Jesus não precisava ficar 40 dias jejuando, e ele mostra através desse comportamento e dessa atitude que nós precisamos jejuar e orar constantemente, principalmente no dia desértico da vida. Cutuca alguém aí e diz: não para de orar. Não para, não para. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Sabe por que a Bíblia nos aconselha a orar sem cessar? Porque o dia que você parar é o dia que ele vai aparecer com força. Eu não estou falando de Deus, estou falando do adversário. Para de orar para você ver se ele não aparece. Para de orar para você ver se a vontade de beber não volta. Para de orar para você ver se a vontade de se prostituir volta. Para. Experimenta parar de orar e você vai ver que a sua vida vai começar a andar para trás. Para de orar, para de jejuar e você vai ver que ele vai aparecer diante de ti. Só que eu disse, não somos Jesus. Não temos a visão de Jesus. Não temos poder de transformar pedras em pães. Não temos a capacidade, quando estamos fracos, de ver as ações espirituais, de ver o diabo materializado. Não temos essa capacidade, pelo menos eu não tenho. Se você tem, é dom. Não temos a capacidade de ver ele, de identificar que é ele. Então você fica cego. Parou de orar, fica cego. Parou de orar, perde o discernimento. Parou de orar, você para de entender que aquilo é certo, do que é certo e o que é errado. Você perde tudo. Perde a visão, perde o discernimento, perde até a inteligência. Até porque a inteligência que Deus te deu foi ele que te deu. Parou de orar, a inteligência sai. Eu falo por mim. Eu era um ignorante terrível antes de aceitar Jesus. Terrível. Não falava bem, não raciocinava bem, tinha cérebro desse tamanho. Aí Jesus, ele me salvou, me deu um banho de sangue, me deu inteligência. Mas vai parar eu de orar para eu ver. Não somos Jesus. Não somos super crentes. E não adianta bater no peito dizendo eu vou aguentar. Você não vai aguentar. Você precisa voltar a orar como orava antes. Eu estou pregando para alguém aqui. Você precisa voltar a orar assim como você orava antes. Deus, ele te trouxe nesse culto para te dizer: volte para o ministério da oração, porque o pior ainda está por vir. Deixa eu te dizer uma coisa: você não tem tempo para ficar indignado por algo que aconteceu. Você não tem tempo. Você não tem tempo de ficar bravinho por causa de uma situação que você está vivendo. Afinal de contas, o Espírito só te levou para o deserto porque você precisava ir para o deserto. É por causa de você mesmo. Você cavou a situação. Você procurou a situação. Se afastou de Deus, Deus ele vai dar um jeito para te aproximar dele de novo.
E é lá no deserto que nós temos as maiores experiências com Deus. Eu tenho tanta história para contar de momentos difíceis que eu passei na vida e que eu vi o próprio Deus se materializando em algo ou em alguma coisa para me abençoar. É coisas terríveis. É no deserto que Deus quer te dar testemunho. Você não está entendendo, está entrando em depressão, está entrando em desespero, está dando síndrome do pânico, está dando uma bagunça na sua cabeça, mas é porque você não está entendendo que Deus te colocou nessa situação para você orar e viver o milagre. Você não entendeu ainda? Essa situação não é para te destruir, é para gerar testemunho, é para gerar história, é para gerar intimidade, é para gerar confiança. Mas você não está entendendo. Mas como eu disse, não somos Jesus, não temos a mesma capacidade dele, e é por isso que ele deixa o registro. O diabo oferece pães, pedras para transformar em pães, pedras para ser transformadas em pães. Jesus olha para a cara do diabo e diz: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus deixa esse registro, quando Mateus ele começa a fazer a sua anotação, ele queria dizer o quê? Para nós nos firmarmos na palavra. Tem coisa, irmão, que você não vai vencer com a sua palavra, você vai vencer com a palavra de Deus. Tem coisas que não é o seu argumento, mas é o argumento do céu. Tem luta que você não vai conseguir vencer, irmãos, se você não usar a palavra. Tem nãos que você não vai conseguir dizer se você não usar a palavra. Use a palavra ao seu favor. Eu vou repetir isso. Use a palavra ao seu favor. A minha palavra é fraca, mas a palavra de Deus é forte. O meu não é fraco, mas o não de Deus é potente. Se você tentar guerrear com a sua própria carne, com a vontade de se alimentar de pães, você não vai vencer. Você sozinho não vence. Por esses dias eu fiz um apelo para algumas pessoas: irmão, aceita Jesus, pelo amor de Deus, sai dessa vida. Aí eu escutei aquele argumento clássico, que talvez você já até usou um dia: quando eu estiver pronto eu vou. Quando você vai estar pronto? Se é só Jesus que liberta, se é só Jesus que salva, se é só Jesus que transforma, você não consegue ficar pronto sozinho. Pronto, falei. Você não consegue ficar pronto sozinho. Sozinho você não faz nada, sozinho você não melhora, sozinho você não se liberta. E se você parar para prestar atenção, sozinho você só está se afundando, dizendo: amanhã eu paro, amanhã eu paro, amanhã eu paro. E o amanhã está ficando para o amanhã, que está ficando para o amanhã, que está ficando para o amanhã. Só que Jesus te chamou para o hoje, para o agora. Jesus ele te chamou para o hoje, te chamou para o agora, e ele está te oferecendo libertação e visão nessa noite de hoje. Você precisa entender que sozinho a gente não vence guerra. Você precisa entender que sozinho a gente não vence batalha nenhuma. Jesus ele é um cara, assim como eu disse no começo do sermão. Jesus ele encarou Satanás porque ele era o cara. Mas qual é a recomendação de Deus para nossas vidas? Nós não somos o cara, você não é a mina. O seu não é potente, não é poderoso, porque a sua carne quer. Sabe qual é o conselho de Deus para a tua vida? José. O que José fez? A carne de José estava gritando. José era homem. Assim como o nosso pastor Heber fala, a Potifera, mulher de Potifar, tentou agarrar José. Ele não ficou para dizer não, ele fugiu da tentação. Não somos Jesus, não somos super crentes, não somos super homens. Você não é super mulher só porque você ora, só porque você jejua, só porque você vai no ciclo de oração. Você não é Jesus, você só parece com ele. Então na pior situação, na situação de prova, dentro daquilo que a sua carne perde, sai fora, irmão, vai embora. Não fica não, se você ficar vai dar ruim. Pastora Fabiana, estou pregando de forma mais sincera e concreta nessa noite. Se você ficar vai dar ruim. Escapa-te pela tua vida. Vou repetir, escapa-te por tua vida. Jesus está te dando orientação para você seguir.
A partir de amanhã, que é segunda-feira, escapa-te por tua vida. Tem coisa que você tem que correr, não dá para encarar, principalmente quando é necessidade de abstinência. Jesus está orientando alguém: vai embora, sai de lá, se for necessário pede as contas, não vai mais, não pisa mais lá, mas não caia. Sua carne não suporta, você não vai aguentar, é momentâneo, a sua força é momentânea. A sua força dura somente enquanto você está jejuando e no dia que você estiver fraco. E quando chegar o dia da aprovação e você estiver fraco. Eu escutei o pastor Herbert dizendo uma frase uma vez que ficou na minha cabeça, e eu uso muito isso no dia a dia: não flerte com aquilo que te tenta. Não flerte com aquilo que te tenta. Aquilo que nos tenta nós temos que correr e não flertar. Aquilo que nos tenta nós temos que correr. Se a tua vontade carnal tem fome, tem vontade de comer pão, não coma o pão, porque o pão é pedra. Você não vai transformar pedra em pão, então sai fora. Vai embora. Bate a poeira nos pés e vai embora. Fica não paga para ver não. Jesus nessa noite de hoje está te dando instruções sobre como viver a partir de segunda-feira. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele perdoa pecados, e ele te perdoa nessa noite de hoje, e ele está te dando o privilégio de viver um dia a partir de segunda-feira diferente. Jesus está te dando o privilégio de você entender as estratégias que o inimigo tem para te driblar, porque o inimigo dribla, ele não é jogador, mas ele joga, ele dribla, ele é driblador. Quando você pensa que ele vem pela esquerda, ele vem pela direita. Quando você pensa que ele vai vir pela direita, ele vai vir por trás, ele vem. Só que nessa noite Deus está te dando o privilégio de aprender a driblar o adversário. Então drible ele nessa noite de hoje, passando a jejuar e orar a partir de amanhã. Nessa noite ainda, antes de dormir, você pode orar, pedir a Deus estratégia, e você vai ver que a estratégia de Deus vai ser: não cesse de orar, não cesse de jejuar, se aproxima do meu Espírito, porque o mesmo que te guiou no deserto é o mesmo que vai te dar garantia lá. Conclusão da mensagem: esteja sempre cheio do Espírito Santo. Conclusão da mensagem: nunca cesse a oração. Aleluia. Não é sobre orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, é sobre nunca parar de orar. Estou no ônibus de pé, estou orando: meu Deus, me guarda aqui nesse ônibus. Estou andando na rua, estou que nem um doido. Meu Deus, anda aqui comigo na rua. Aleluia. Estou tomando aquela ducha, Senhor. Aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia. Não cesse de orar. O segredo é se aproximar do Espírito. O segredo é ter comunhão com Ele. E como é que tem comunhão com Ele? Orando, jejuando, consagrando. Se aproxima dEle, pelo amor de Deus. Se aproxima dEle. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só que o diabo, ele não termina de primeira. Ele não para, ele não desiste, ele vai tentar de novo. O diabo pega Jesus, tirou ele de um lugar para o outro, levou lá para o pináculo, para a ponta do pináculo, a parte mais alta de Jerusalém. O diabo oferece o mundo para Jesus. Jesus já era o dono do mundo, só que o diabo ele queria ter algumas certezas. Ele não sabia se Jesus era de fato o Cristo, ou se era mais um profeta, assim como foi Moisés. Então ali ele estava testando Jesus, e Jesus testando o diabo e deixando o registro. O diabo oferece para Jesus: eu tenho tudo isso aqui que você vê. Olha aí, todas essas terras, pessoas, comércios, eu posso te dar tudo. Eu posso te entregar tudo, se você se curvar a mim. Aí é onde Jesus, ele perde a linha, ele perde a paciência, e ele expulsa Satanás. Ele tira Satanás de jogo. E é nesses momentos que você precisa tirar Satanás de jogo da sua vida. É quando a tentação fica absurda demais. É nesse momento que você precisa tirar Satanás de jogo da sua vida. É quando a aprovação começa a sair dos limites.
É nesse momento que você precisa tirar Satanás da sua vida. É no momento que o negócio fica absurdo. É nesse momento que você tem que bloquear no WhatsApp. É no momento que as coisas começam a ficar de uma forma mirabolante. É nessas horas que você tem que fechar o celular e parar de levar para dentro do banheiro. É nessas horas, quando a situação fica maluca, que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Expulsar Satanás. Sai, 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 sai. Eu quero ser diferente. A gente precisa tomar algumas decisões drásticas, senão nada muda. Vai ser dias após dia caindo, dia após dia caindo. Senhor, me perdoa pelo mesmo pecado. Amanhã, Senhor, me perdoa pelo mesmo pecado. Senhor, me perdoa pelo mesmo pecado. Depois de amanhã, Senhor, me perdoa pelo mesmo pecado. Sábado que vem, Senhor, me perdoa pelo mesmo pecado. Ou vocês quebram o ciclo, ou o ciclo vai te quebrar. Vou repetir isso. Ou você quebra o ciclo, ou o ciclo vai te quebrar. Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diga: vamos quebrar o ciclo. Olhe para ele de novo e diga: vamos expulsar Satanás da nossa vida, da nossa frente. Vamos? Vamos mesmo? Tem muita coisa que precisa mudar, né? Que a série me incomodava sempre. Eu falei: Rodrigo, você tem certeza? Tem muita coisa que tem que mudar. Comportamentos, palavras e respostas. A primeira orientação do céu para a sua vida é: a sua palavra é fraca, mas a palavra de Deus é forte. Usa a Bíblia. Usa a Bíblia. Usa versículo, usa a palavra. Que eu tenho certeza que o atribulado vai sumir. Não, leva a dizer, querido, estou fora. Tiago vai embora. Use a palavra de Deus. Segunda orientação do céu para a tua vida: não cesse a oração. Não cesse a oração. Oração é comunhão. Agora, meu Deus do céu, não cesse a oração. O terceiro ponto: jejue enquanto você pode, porque depois que não tiver mais saúde, você não vai mais poder jejuar. Jejue enquanto pode, enquanto ainda dá, enquanto você ainda não toma remédios fortes. Eu profetizo que não vai tomar em nome de Jesus. Jejue enquanto você ainda pode. Quarta e última recomendação do céu para a tua vida. Eu estou sendo profeta de Deus aqui. Se aproxime do Espírito que te guiou para esse deserto. Porque se está difícil com o Espírito que te guiou, imagina sem Ele. E se você abandonar Ele, você vai continuar no deserto, porque você só vai sair do deserto enquanto você entender, só quando você entender que você necessita dEle, que a sua vida é dEle, que você não se manda, que a tua vida tem dono e não é você o dono. Você precisa entender de uma vez por todas que você não é o dono da sua vida, você não é o dono dos seus caminhos, você não é o dono das tuas vontades, e que você tem um dono. O dono é... Parei porque recebi a orientação do céu. O teu dono é Jesus. Você não se manda. Eu vou fazer o que eu quero. Não faz não. O teu dono é Jesus. Você só complica a sua vida. Só que eu pedi para você ficar de pé para a gente expulsar uns demônios que ficam nos afrontando. Não foi isso? Então segure na mão do seu irmão aí, em nome de Jesus. Segurando na mão dele, nós vamos orar juntos e com autoridade. É óbvio que você já percebeu que eu estou sem voz, então o negócio é com você aí. Afinal de contas, eu não sei qual é a pedra, qual é o tipo de pedra que o diabo tem te oferecido. Aí é um negócio que só você sabe, até porque o diabo ele só vai oferecer as pedras para você transformar em pães quando você estiver sozinho. Jesus estava sozinho. Tem coisa que o diabo só oferece quando a gente está sozinho, quando não tem ninguém vendo. Ninguém sabe. É quando ninguém está vendo que ele aparece. É no momento de fraqueza que ele aparece. É quando a carne sente fome que ele aparece. E é isso aí mesmo que você está pensando. Você tem que orar e expulsar, porque é demônio. Jesus me ensina nesse texto que é demônio.
Quem é o tentador é o demônio. Quem quer nos levar para o inferno é o demônio. Quem quer acabar com a nossa vida é o demônio, porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Só que tem um homem chamado Cristo que vem para nos dar vida e vida com abundância. Eu vou contar até 3, você vai começar a orar. Eu vou entrar depois na oração. E tem coisa que é só entre você e Deus. Você tem liberdade nessa noite de hoje. 1, 2, 3. Curva a tua cabeça e fala com Deus. Oh Espírito que nos guia até o deserto, esse Espírito se faz presente aqui. Senhor, eu te peço nessa noite de hoje, entra agora na causa dele, entra na causa dela, entra no quarto, na casa, na sala, no banheiro, vai lá, Senhor. Entra lá naquela firma, naquela empresa, naquela mesa de computador, vai lá, meu Deus, entra lá. Entra, Senhor, nos celulares, nas abas anônimas que são abertas, entra lá, meu Deus. Deque a série me candaraba como andará sébia. Entra, Senhor. Entra na casa, entra no quarto, na cama deste casal, vai lá, meu Deus. E a série me canal. E vai passando, Senhor. Vai passando, meu Deus, através da oração da intimidade, Senhor. A tua palavra nos ensina que quando nós oramos, nós alcançamos. Aleluia. Aquele que procura acha, diz a tua palavra. E o teu povo está aqui, ó Deus, procurando a tua presença através da oração. E eu profetizo que eles vão achar a tua presença através da oração, meu Deus. Passa com a tua presença, meu Deus. Enche esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente. Encha ele com a tua presença. Achando o calaci.